dia a todos. Escola Dominical. Com você é muito mais legal. bem? Paz do Senhor para os irmãos, tudo bem? Bom dia a todos. Estaremos dando no início a nossa aula de adoração, louvor e adoração desta semana, dando continuidade aos trabalhos do culto online. E nesse momento vamos fazer uma oração. Você fecha os seus olhos, você que está em casa, que você está nos assistindo. Meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, queremos nessa hora colocar em Tuas mãos as nossas vidas, a vida daqueles que estarão no alcance dessa transmissão, que o Senhor possa, Deus amado, manifestar o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor, e que possamos ter uma aula abençoada nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa semana o tema da nossa aula é formas de adoração. E a gente fala muito sobre adoração, gostamos muito de louvar ao Senhor e às vezes a gente não sabe, né, de fato o que é adoração. Então, através da nossa aula de hoje, a gente vai estar abordando esse assunto que é a adoração, né? Como se deve adorar, né? Existem várias formas de adorar. E aqui a gente vai estar lendo a nossa apostila. Você que tem a sua apostila aí, você acompanha comigo. Primeiro nós vamos estar lendo um texto básico, né? Um dos textos, que são vários textos, e você vai anotar, na sua apostila está tudo anotado, depois você acompanha, que não vai dar para nós estarmos lendo todos os textos bíblicos, né? Mas você que tem a apostila, você pode estar depois fazendo a menção e a leitura desses textos. Salmos 33, versículo 3. Você pega a sua Bíblia, né? Diz aí, célula, amém? Diz assim o texto: cantai-lhe um cântico novo, tocai bem com júbilo. Louvado seja Deus. Então, a gente fica querendo saber quais as formas certas de adorar o Senhor. E a gente vai ver que não existe uma fórmula certa, correta. Existem ensinamentos, né, que o nosso Deus, Ele nos ensinou através da sua santa palavra, e nós vamos estar pesquisando lendo alguns textos que falam sobre adoração. E minha primeira pergunta nessa manhã é sobre: existe uma maneira certa de adorar a Deus? Isso é uma pergunta. A maioria das religiões acredita que ensina a verdade sobre Deus, mas as religiões ensinam coisas diferentes sobre Deus e adoram cada uma à sua maneira. Por isso, não é possível que todas estejam certas. Será que existe uma maneira certa de adorar a Deus? Será que existe? Você conhece alguma maneira certa de adorar a Deus? Então a gente vai começar o nosso estudo pesquisando e procurando dentro da Santa Escritura, dentro da Palavra de Deus, qual que é a maneira correta de adorar a Deus, né? Então vamos estar lendo aqui, primeiro vamos estar fazendo a leitura aqui da introdução do nosso estudo, que diz assim: Deus capacita os seus adoradores. Podemos adorar a Deus com nossas habilidades, seja em louvor, cantar música, né? Tá entre parênteses, com coreografia, dança, no teatro ou no mais simples ato de bater palmas. Você pode ter habilidade para várias formas de adoração, mas precisa saber que uma delas é o seu dom principal, né? Todos nós temos um dom principal, né? Aquele que nós nos entrosamos mais para falar e para adorar o Senhor. É nesse que você deve investir a maior parte da sua atenção.
se dedicando, se capacitando e se aperfeiçoando. Foi onde nós lemos Salmos 33, né? 3, cantai um cântico novo, né? Um júbilo. E uma das coisas que a gente procura muito fazer, né? E achar que estamos fazendo corretamente é quando se fala em adoração. A primeira coisa que vem na mente de cada um de nós, principalmente, né, o novo convertido, ele entra numa igreja, entra numa congregação e ele observa o ministério de louvor. E a impressão que se tem é que o ministério de louvor é que faz a verdadeira adoração. E a gente vai ver na palavra que não é isso que a palavra está falando, né? Na semana passada, o nosso irmão Anderson falou sobre também um tema muito importante, sobre o que afasta, né, a nossa adoração de Deus, é o pecado. Ele falou 10 tópicos, né, na aula passada. E nessa semana a gente vai ver que para adorar ao Senhor, a gente vai ler os textos aqui, mas eu queria enfatizar sobre o texto de João 4, né, 23. Mais na frente a gente vai estar lendo ele aqui na apostila, mas eu já queria antecipar esse texto. É um texto bonito, gostoso de falar dele. Todo mundo, né, quando fala o verdadeiro adorador, né, é um texto fácil, aparentemente, mas o Senhor Jesus ele deixou bem claro para que a gente não perca a essência de que a verdadeira adoração não é cantar, não é estar num púlpito de uma igreja adorando. E a gente vai ver aqui na palavra. Diz assim, ó: seja qual for a área em que você for chamado, faça sempre o seu melhor. Diz aqui o autor aqui, ó, Mário Sérgio Cortella, filósofo e escritor brasileiro, diz: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Busque cada dia ser mais íntimo do Pai. Seja simpático na igreja e fora dela. Cuide de sua postura dentro e fora do templo. Inspire as pessoas, cuide bem delas. Seja um adorador todos os dias. Aí diz aqui, ó, Salmos 119, 10. Depois você lê em Romanos 12, 10. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Salmos 29, 2. Deus é o grande condutor de nossas vidas e nos capacita, permite que nossas capacidades mentais compreendam todas as coisas. Se você é capaz de aprender, Ele é o professor para lhe ensinar. Certamente, em uma área de atuação na congregação, Ele vai te usar. Agora nós vamos estar passando para a próxima página. Aqui diz aqui, ó, as formas de aqui, ó, em qual área você foi chamado para adorar? Instrumento de sopro, Salmos 150, batendo palmas, Salmos 47, primeiro, guitarra, violão e baixo, Salmos 154, canto, Salmos 149, 1, percussão, Salmos 150, dança, Salmos 150, 4, bateria, né, pratos, Salmos 150, 5, e arte cênica, né, teatro, Hebreus 10, 33 e Lucas 23, 48. Agora nós vamos aqui ver alguma das... o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é como podemos saber qual é a maneira certa de adorar a Deus. Qual é a maneira certa de adorar a Deus? Como podemos saber qual é a maneira correta de adorar a Deus? Abra sua Bíblia ali, Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Mateus 7. Essa é uma das formas como devemos adorar a Deus. Mateus capítulo 7, 21 ao 23. Essa foi a primeira pergunta. Como podemos saber qual é a maneira correta de adorar a Deus? Mateus 21. Nem todo que me disser,
Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, uma das coisas que o Senhor está falando para nós nessa manhã, de que precisamos adorar ao Senhor, né? A forma correta de adorar é fazer a vontade do Senhor. A primeira coisa é fazer a vontade do Senhor. E quando fazemos a vontade do Senhor, nós estamos adorando em espírito e em verdade, conforme diz o capítulo 4 do livro de João, né? 23, e os verdadeiros adoradores. E nessa manhã não é diferente. Para fazer a vontade de Deus, para ser um adorador, eu preciso primeiro conhecer aquele que eu sirvo, fazer a vontade de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Ele quer que nós aprendamos a fazer da forma correta, é adorar em espírito e verdade. Agora, como que é adorar em espírito e verdade, irmão Anísio? Né? É com sinceridade, honestidade, né? Ser sincero nas atitudes. A gente leu na introdução do livro que a gente precisa ter um bom comportamento na igreja, no lar, no trabalho. E eu lembro que uma vez alguém falou para mim assim, eu vejo que vocês que são da igreja, né, do Ministério de Louvor, vocês são tudo adoradores. E já naquela época, tem alguns anos, e eu falei para a pessoa que me falou isso, que o verdadeiro adorador não é o que está no púlpito cantando louvor, não é tocando, né, instrumento. Sim, faz parte do contexto de um adorador. Mas para mim ser um verdadeiro adorador, para você ser um verdadeiro adorador, você tem que primeiro fazer a vontade de Deus, ter intimidade com Deus, andar em integridade, né, em espírito e verdade. Quando eu pesquisei o que é andar na verdade, é andar com transparência. O que é transparência? É eu ter uma vida aberta, né? Para que todos vejam o meu comportamento em casa, no trabalho, na rua. Esse é o verdadeiro, né? Porque se o próprio Deus falou assim, Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade, é porque tem falsos adoradores nas igrejas, né? Nos templos, né? Estão ali, às vezes, como lobo exterior, né? Mas não é adorador, porque o verdadeiro adorador, ele vai sempre fazer a vontade do Senhor. Ele nunca vai deixar de fazer aquilo que o Senhor, né, tem ordenado através da sua santa palavra. Agora vamos ler no livro de Mateus capítulo 7, 14 e 13 e 14. Versículo 13 e 14. É mais uma instrução para o verdadeiro adorador, para aqueles que, para a forma de adorar. 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então o Senhor está falando aqui que entrar pela porta estreita, porque a porta larga ela conduz à perdição. Então essa é uma das formas que a gente está aprendendo de adorar o Senhor, né? Que a gente fala adorar, a palavra soa como se fosse cantar louvores, então, mas é várias formas de adorar o Senhor. E essa é a forma de adorar o Senhor, em andar, né, temendo ao Senhor e fazendo a vontade do Senhor, praticando a vontade do Senhor. Aqui eu tenho eu pesquisei aqui algumas formas de adorar, né? É o que está aqui no que nós acabamos de ler agora há pouco, no Salmo 153, louvai com júbilo de trombeta, louvai com saltério e harpa.
Salmos 47:1, aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Então, essas são ensinamentos que o salmista, né, escreveu para adoração. Agora, tem outras formas de adorar, orando com Deus, né? Aqui você vai lá na sua apostila. Aqui, outras formas de adorar, orando com Deus. Vou ler aqui e você acompanha comigo aqui na apostila. Como adorar a Deus em oração? Orando no nome de Jesus e confessando a palavra de Deus diariamente. Você definitivamente aumentará a sua fé e a palavra de Deus, fluindo da sua boca, chegará a Deus. Seja firme na oração de louvor e adoração. Então, são formas de adorar ao Senhor. Através das músicas evangélicas de adoração a Deus. Então, quando nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor e vamos para a igreja adorar ao Senhor, aí tem que ser em espírito e em verdade. O que é isso, espírito e verdade? Né? Com transparência, com amor, na verdade, sem falsidade, né? Procurando fazer, né, com que o teu louvor chegue até, né, ao trono da graça do Senhor, para que o próprio Deus, através do teu louvor, ele comece a te abençoar e manifestar a glória dele na tua vida. Aí de repente você fala assim: pô, irmão Anísio, eu queria tanto aprender a cantar louvores, eu queria pregar, eu queria fazer isso, aquilo. Tudo isso aí está, né, disponível para cada um de nós. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, Jesus diz assim, através do apóstolo Tiago, né, ele fala assim: se você não tem sabedoria, peça a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5. Né? Se você não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Então, nessa manhã, se você precisa e quer aprender algo da parte de Deus, peça a Deus. Porque às vezes a gente quer aprender, a gente quer crescer na presença de Deus, mas a gente não se dispõe a estudar. Não basta só orar também a Deus. Ele dá o ensinamento, ele dá a estratégia, mas quem tem que buscar o conhecimento e o aprendizado somos cada um de nós. Quando eu digo assim, eu quero aprender a cantar, aí eu tenho que fazer a minha parte, porque a parte de Deus ele sempre faz. E qual é o meu dever, qual é a minha parte para adorar ao Senhor? É me profissionalizar, eu estudar, fazer um curso, me capacitar, para quando eu for solicitado a fazer algo, fazer com excelência. Muita gente fala assim: mas para Deus tá bom, porque é de coração. Sim, Deus ele quer da forma que você faz, ele aceita o teu louvor e tudo, mas no momento que você quer fazer parte de um grupo, de um ministério, de uma sociedade, aí você tem que investir. Aí você vai ter que investir, porque a parte de Deus ele vai fazer. Se você já canta, você tem uma boa voz, agora você vai procurar a técnica para você aprender a adorar a Deus. Porque adorar a Deus é bom sim, cantar louvores, adorar ao Senhor, sim é bom, mas é bom fazer com excelência, com técnica, com sabedoria, conhecimento, né? E você não pode dizer assim: mas eu não tenho condições financeiras, irmão, para fazer um curso, mas na internet, né? Você que tem uma internet, é de graça. Então você pode aperfeiçoar o teu desconhecimento para poder adorar o Senhor. E o Senhor vai, né, ficar feliz porque você está se esforçando para fazer o melhor para Deus. E não é só para Deus, é para os irmãos, porque quando você faz a vontade de Deus com excelência, vai ter alguém que vai se inspirar em você. Então você procura fazer o melhor para Deus e Deus vai retribuir com ensinamentos, Ele vai ungir, né? Se for para tocar um instrumento, se for para cantar, Ele vai ungir tua garganta, tuas cordas vocais, e você vai cantar com maestria, você vai cantar com intrepidez, né? Com sabedoria. E assim que Deus faz. Quando Jesus fala assim, no livro de João capítulo 4, 23, que Ele procura os verdadeiros adoradores, é porque Ele sabe que
nós somos capazes, né? E se queremos ser verdadeiros, temos que ter transparência, né? Temos que viver com transparência. Aí temos que colocar a disposição de Deus, a nossa vida, para fazer o melhor. E o melhor não é só cantar louvores, né? É limpar uma igreja, varrer os corredores, ajudar, né, o necessitado. Tudo isso aí faz parte de um contexto de um adorador, de um verdadeiro adorador. E às vezes a pessoa pensa que o verdadeiro adorador é só o que canta, né? Só o ministério de louvor. Não. Qualquer um de nós somos adoradores. O pastor que prega, o evangelista, todos nós somos adoradores. Desde que colocamos a nossa vida à disposição de Deus para fazer, né, a obra do Senhor. Para que a gente venha dar o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração. E a adoração está no nosso caminhar, no nosso dia a dia, né? Está na nossa preocupação com o próximo, né? O verdadeiro adorador é um dizimista fiel, o verdadeiro adorador, ele é ofertante, né? Tudo isso aí faz parte de um contexto de um adorador. Não é só cantar, não é só tocar, não é só pregar, né? Porque senão lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, que fala que, né, se não houver amor, né, é como um sino, né? Então eu preciso ser um verdadeiro adorador. E é esses que Jesus está procurando. Ele diz assim, é os tais que ele está procurando. E se ele está procurando, é porque ele ainda não achou todos, né? Porque sempre ele vai estar sempre procurando um adorador. E o adorador, ele tem que adorar em espírito e em verdade. Vou continuar aqui lendo aqui, ó. Aqui, ó, a partir do adorar a Deus em espírito e em verdade. João 4:23. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tal que assim o adore. Adoração sem verdade não é vazia, sem sentido, não é vazia e sem sentido. E Deus rejeita a adoração que não é feita em verdade. Então, aqui a nossa apostila está falando aqui, o autor colocou aqui para a gente, que a nossa adoração, se não for verdadeira, aqui ela diz assim, ó, e Deus rejeita a adoração que não é feita em verdade. Então, se você faz uma adoração que não é feita em verdade, Deus vai rejeitar. Deus só vai aceitar a sua adoração se for em verdade. E o que é fazer em verdade? É fazer, né, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Demonstrando para Deus aquilo que Ele é, aquilo que Ele representa para você. Essa é a adoração em verdade. E é por isso que Ele procura o verdadeiro, procura tais, que não abre mão da sua palavra para outros fins, né? Eu preciso fazer a vontade de Deus. E quando eu faço a vontade de Deus, as coisas, né, que a própria palavra diz que os milagres seguirão os que creem, está relacionado a essa adoração, a essa verdade. Porque quando eu faço a verdade, quando eu falo a verdade, quando eu ando na verdade, eu não preciso estar preocupado com o que eu vou ter de retorno da parte de Deus, né? Porque a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E tudo a gente fizer em nome de Jesus, a gente recebe em dobro, né? A saúde, a finança, tudo isso aí a gente não precisa correr atrás. A gente não precisa pedir, porque Ele sabe o que a gente precisa. Então, para isso, nós só precisamos ser adoradores. E o adorador, ele não está preocupado em finanças, ele está preocupado com crescimento, né? Em ficar rico. O adorador está preocupado em adorar ao Senhor da forma que ele sabe que ele pode e fazer com excelência. Diz assim, ó, refletir em salmos de adoração a Deus. Então, toda vez que você quiser adorar a Deus, reflita nos salmos, leia os salmos, que os salmos vai te ensinar a ser um adorador. O salmista mostra o que é adorar a Deus e louvar a Deus. Observe que ele inclui vários
instrumentos musicais em seus salmos de adoração. Fala em símbolos barulhentos, estrondos. O salmista louva a Deus em cântico para a sua criação, por seus feitos poderosos e sua excelente grandeza. E este louvor ou adoração musical inclui dançar, e ele inclui trombetas, tamborins, símbolos, harpa, alaúdes, né? E podemos assumir mais do que isso, e um grande coro de vozes. Sem dúvida, o salmista acredita com razão que louvor e adoração. Ouvindo palavras sobre adoração. Então, toda vez que você quiser ter, né, um encontro com o Senhor e falar assim, pô, será que o meu louvor está subindo? Aí você procura, né, a louvar de acordo com como diz as Escrituras. Né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E a Bíblia ensina para a gente que o Senhor, Ele se agrada, né, de cada um de nós quando fazemos com fidelidade e sinceridade. O verdadeiro adorador, ele não mede esforço para adorar o Senhor. Ele procura andar, né, em espírito e em verdade. Andar na presença do Senhor com a sua mente, né, voltada para as coisas de Deus. Uma das características de um adorador é olhar o próximo. Né? O adorador, ele sempre vai estar preocupado com a vida do próximo, né? Em pregar o Evangelho ao próximo, a socorrer o próximo, a prestar ajuda. Então, é esse tipo de adorador que o Senhor procura. E às vezes a gente pensa que, como eu falei no início, o irmão A, o irmão B, é adorador porque ele toca o instrumento, porque ele canta, porque não existe adorador melhor que ninguém. Não existe ninguém melhor que ninguém na presença do Senhor, porque o Senhor, ele não olha para a pessoa pelo que a pessoa é, pelo que a pessoa tem, né? Ele olha da maneira que a pessoa se coloca diante de Deus para adorar. Com fidelidade, com honestidade, com bondade, com amor, com gratidão, porque o adorador, em primeiro lugar, ele precisa ser grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Eu sempre falo isso, que eu sou grato ao Senhor, tudo que eu penso, tudo que eu sei, tudo que eu procuro fazer, eu sempre agradeço ao Senhor. Eu agradeço pelo ar que eu respiro, quando acordo. Nunca quis ser melhor que ninguém, porque o Senhor, Ele não se agrada disso. Ele quer que sejamos verdadeiros adoradores, para que o nome dele seja engrandecido através de nossas vidas. Então, nessa manhã, que você que acompanhou comigo essa aula, nessa manhã, você continue lendo a nossa apostila, né? Para finalizar a nossa aula de hoje, sentindo o poder do louvor a Deus. Paulo e Silas sabiam o segredo de como elevar seus corações acima de seus problemas e entrar na presença e poder de Deus por meio de louvor e adoração. Seus corações foram elevados à presença alegre e à paz de Deus e fornecem a Deus um canal para que seu poder operasse em suas circunstâncias. Então, uma das características de cada um de nós é levar os nossos louvores a Deus. E aí o poder de Deus vai vir sobre as nossas vidas, né? E aí você pode até usar, né, o texto daquela palavra que diz assim, aquilo que parecia impossível. Através do louvor a Deus, Deus vai transformar a tua vida, você vai ser um verdadeiro adorador, né? Cheio da graça, cheio do poder. E você, também uma dica, né? Devemos sempre dedicar um momento a Deus, né? Um momento com Deus. Mateus 6,6 fala isso para nós. Tu, porém, quando orares, vai a teu quarto. Isso também, oração é adoração. Então que você fique com essa palavra, né? Estude bem a apostila, né? Pesquise,
e Deus vai falar com você profundamente e tu vai ver que para ser um verdadeiro adorador não tem mistério, é só fazer a vontade do Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.